Minha tela agora. Falei, nossa lição de hoje, ela vai falar sobre essa parábola primeira do amigo importuno, né? Então, não sei se vocês já tiveram algumas experiências como precisa ser um amigo, não sei se amigo, pessoas que quando vocês estão lá descansando, né, depois do almoço, no sábado, aí tem aquela pessoa que vai lá, bate na sua porta, meio-dia. Aquilo a gente, no nosso cotidiano a gente fala, né? Uma pessoa está importunando, né, o meu horário de descanso e tudo. Acho que a gente já passou por essas experiências, né? E nessa parábola, fala exatamente sobre esse amigo, tá? Que está lá registrado em Lucas 1, de 1 a 13, tá? E a gente não vai muito atentar, até por causa do nosso tempo, nesses versículos. Mas essa parábola, ela, ela aborda algo interessante antes. O Senhor aproveita e ele ensina como a oração ela é importante, né? Como a gente precisa, como nós precisamos nos preparar para a gente ter sempre um espírito de oração ao atender as pessoas ou a como nós podemos nos portar. Isso tudo tem a ver com a nossa comunicação, né, entre nós e Deus. E aí, o amigo importuno é justamente aquele que vai na hora, na hora indevida, é igual como está essa figura aí, né? Ele está ali batendo, ele está olhando pela brecha, ele quer, né, de qualquer jeito, é, ser atendido, né? E às vezes a gente se, se encontra em situações como essa no nosso dia a dia, tá? Daí eu tenho algo aqui, duas coisas que a gente, quando fala sobre oração, sobre a gente pensar em oração, essas duas frases aí. Peça com fé, peça daqui, peça com fé e haja. E a outra, depois da prova de nossa fé. Então, eu gostaria que vocês atentassem para essas duas frases, e elas vão decorrer durante a nossa aula de hoje, tá? Então, todos nós tivemos já experiências com oração, né? Tanto a Luciene, a Richelle, sua prima. Como é o nome da sua prima mesmo, Richelle? Por favor, só anotar aqui, porque eu não estou vendo o nome dela. É Stephanie. A Stephanie. Isso. Stephanie, quando eu me manifestar aí, você assume o microfone aí, hein? Beleza. Beleza? Ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Então, o presidente Bednar, ele falou algo interessante sobre esses dois pontos. Mas antes de eu chegar a ele, a gente tem ah, o profeta Joseph Smith falando um pouco sobre isso, tá? E aí eu gostaria que a Stephanie já pudesse ler para a gente essa citação, com relação a gente pedir com fé e agir, né? Peça com fé e haja. O profeta Joseph explicou. Ainda que a fé não é apenas um princípio de ação, mas também de poder em todos os seres inteligentes, tanto no céu como na terra,
Isso, muito bem, é isso. Isso. Então, nada mais, nada menos do que esse personagem que nós conhecemos e temos um carinho e um apreço muito grande. O profeta Joseph Smith, ele vivenciou isso, né? Com essa experiência que a gente aprendeu, que a gente conheceu sobre oração, né? Sobre fé, sobre agir. Então, a fé não é apenas um princípio de ação, ou seja, não adianta só a gente agir, ela é também poder, tá? A gente precisa mexer, abalar os céus, quando a gente está se referindo à fé, tá? É... Michele, consegue ler para nós? Sim, há muito trago gravada em meu ser a verdade, de que, para que a oração seja significativa, são indispensáveis tanto a comunicação sagrada como as ações consagradas. Para recebermos uma bênção, é preciso alguma ação ou esforço de nossa parte. E a oração, como uma forma de ação, é um dos meios indicados para a obtenção da mais elevada de todas as bênçãos. Tudo bem, né? Então, nessa citação, o que mais chama a atenção de vocês? Vou dar mais um tempinho para vocês, cada uma, a Luciene, é, e a Michelle e a Stephanie, elas possam dar mais uma lida, cada qual para si. Identifique aí alguma coisa que chama a atenção de vocês com relação a, ao tema, a essas duas coisas que nós abordamos aqui. Peça com fé e age. Será que temos alguma coisa dentro dessa situação que mostra essas duas Assim, ações? pelo, pelo que eu entendi, é que a oração é um meio de comunicação com Deus, né? Que temos que ter a oração, que é uma forma de esforço, ação da nossa parte, né? Para ser que é mais elevada de todas as bênçãos. Perfeito, é isso mesmo. Bem, alguém mais gostaria de se posicionar? O que me chamou a atenção é que fala que a oração ela é indispensável, né? Então, a gente tem que estar sempre em oração, porque é indispensável, porque ela é a comunicação nossa com o Pai Celestial, né? Sim. Agora, Luciane, se você depois quiser se expressar, eu vou só para não perder o raciocínio. Você fica à vontade, só a gente volta. Eu queria assim que vocês pensassem. Vocês lembram de alguma ocasião em que a oração ela trouxe um benefício, ela trouxe algo como forma de ação, como está aí nessa citação, é, algo que né, é a comunicação, é, algo consagrado realmente. Vocês conseguem lembrar algum episódio em que Cristo tomou essa atitude? Bora pensar um pouquinho? E às vezes a gente pensa que, né, Jesus Cristo ele talvez não tenha nem precisado muito de se comunicar com o Pai Celestial, porque ele era, né, porque ele tinha aquela ligação direta. Então muitos às vezes podem pensar assim, né, ir pelo mundo. Mas será que sempre foi assim? Será que ele nunca usou essa oração, desenvolveu algum poder, né, algum intelecto em relação a isso? Será que não foi necessário, não foi preciso para ele? Então, bora ver, pense aí em alguma situação em que Cristo demonstrou isso para nós, que até ele mesmo, ele precisou se comunicar, precisou pedir ajuda, precisou exercer a fé, precisou exercer muita coisa na vida dele em relação à conversa com o pai dele, né? Vocês lembram de uma ocasião, duas, sei lá? Pense aí. Assim, uma coisa que eu lembro
foi quando Jesus Cristo ele subiu no monte para orar. E também Ah, quando ele orou ao Pai para realizar milagres. muito bom. Muito bom, Sérgio. Ótimo. Mais alguém? Muito bom. Gostei, Sérgio. Gostei das duas experiências. Foram excelentes. Vou dar uma forcinha. Será que no Getsemane ele precisou de alguma ajuda? Quando ele estava espiando por nossos pecados? O que vocês acham? Ele precisou, porque ele sentiu medo e ele orou ao Pai. Ele até pensou em desistir, mas ele não desistiu. Muito bom, Stephanie. É isso mesmo. Perfeito. Exatamente. Essas ocasiões, as duas que a Richelle comentou e essa que você comentou, realmente mostrou para nós e mostra o exemplo. Se Cristo precisou agir, fazer, né, esse processo todo, aí a gente pensa, imagina a gente, né? Que a gente é imperfeito, ele sendo perfeito, o Filho de Deus, o unigênito, naquela vez que ele precisou, e em todas as outras, né? Mas naquela vez que foi crucial para ele decidir se ele ia ou não conseguir expiar os pecados nossos, ele orou a Deus e foi atendido, né? Os anjos vieram, né? Anjos vieram e ficaram ali convencendo ele, desiste não, porque está dependendo aí, tem muita coisa em jogo, né? E aí ele foi, suportou, né? Muito bem, perfeito. Pedir com fé, pedir com fé exige algumas coisas que eu queria frisar bem aqui com vocês. E eu quero que vocês olhem essa visão, essa figura, que ela demonstra, e se vocês vão identificar se essas características elas Joseph Smith precisou, assim como Moisés, como Abraão, quando teve ali naquele momento com Isaac, né, decidindo ali se ele ia ou não obedecer, e outros profetas, todos eles passaram por desafios e escolhas, né, para exercitar a fé deles. Então vamos ver algumas lá delas. Ó, honestidade, tá? Segunda, esforço. Terceira, compromisso. Quarta, persistência. Na verdade, são essas quatro aí. Persistência. Quando Joseph Smith estava nessa situação, quando ele estava em busca da verdade, qual igreja ele poderia se filiar? Será que a gente consegue identificar esses quatro pontos dentro daquela ocasião que ele estava ali, no bosque? Sim, Sim, sim. Então, me Ele, identifique elas. Vamos ver como é que a gente pode identificar elas. ele fez uma oração sincera, né? sim. Opa, ótimo. E que ele persistiu, né, em busca da verdade, para saber se Hum, estava correto aquilo que ele estava seguindo. Isso hum. foi uma persistência, um compromisso, um esforço, como cita aqui nesses quatro tópicos. Muito bem. E você me fez lembrar, sabe de quê? Da parte da persistência. Quando é travado a língua dele, né? Quando o inimigo, forças do mundo invisível, né? Que era o inimigo mesmo, tentando travar, estava ali naquele momento para tentar amedrontá-lo, para que nada acontecesse. Ainda assim, ele permaneceu firme, né? Ele pediu ajuda. Ele podia muito bem, né? Se entregar ali, ser possuído, e ali estava tudo por água abaixo, né? Mas ele Sim. persistiu na fé. Muito bem, gostei, lembrei disso aí. Tem mais alguma coisa? Esforço, compromisso. Será que depois. Sim, o compromisso que foi de restaurar o evangelho. Ah, muito bem. Comprometimento, né? E esforço.
Como a gente vê o esforço nessa experiência de Joseph? Ele se esforçou, né? Porque, é, deixa eu lembrar. Porque ele teve o esforço de ir no bosque para orar com sinceridade, como a Stephanie falou. E ele se esforçou, né? Que ele se levantou e foi orar ao Pai. E também se esforçou no compromisso que foi restaurar o Evangelho de Cristo, restaurar a igreja. Tudo bem, bem. Deixa eu botar aqui uma. Me perder na hora aqui. Agora. Muito bem. O esforço, compromisso, persistência e honestidade. Então, nossa, maravilhoso. Todas as quatro nós conseguimos identificar nesse processo da primeira visão, né? Olha, algo que nós, eu e vocês, a gente também pode aplicar. Gostaria muito de fazer esse convite a vocês. Que a gente possa, quando nós estivermos em processo de busca da verdade, de aprender um princípio, isso se aplica a qualquer princípio, de pegar uma escritura, a gente pensar, levar nossos pensamentos do Salvador. O que que o Salvador fez? O que que ele faria nessa ocasião? Mas essas quatro, elas estão no processo de nós pedirmos com fé, tá? Ela vai exigir honestidade, a gente precisa ser honesto com a gente. Será que eu quero saber? Nossa, passamos por uma conferência agora, né? Será que o que o Helder, será que o que o profeta, que o Helder, teve tantos discursos, né, bons lá, mas será que o que eles falaram, eu fiquei com dúvida em alguma coisa? Posso perguntar? Vou perguntar a Deus o que que eu sinto. A gente vai precisar de honestidade, a gente vai precisar de esforço, compromisso, e quando a gente sentir que a gente recebeu uma resposta, a gente se compromete com aquela verdade, né? Ali faz parte do nosso processo. E persistência sempre vai estar do nosso lado. A gente vai ter, sempre estar firme, sempre vai ter que ficar lá. Agora eu aprendi, senti, vou ter que me esforçar para guardar agora os mandamentos, né? Mas muito bem. Deixa eu ver se entrou alguém aqui, que às vezes eu até me perco. Cristiano, seja bem-vindo. Cristiano, seu áudio, microfone, está tudo ok, vai poder participar da aula. Se não, pode jogar no chat lá, viu? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, o Anderson nos ajuda aí acompanhando, que eu me perco aqui no chat. Então, muito bem. Aí, segunda parte dessa questão, dessa parábola, porque essa parábola que a gente está vendo a primeira, o Senhor ele ensina ali sobre aquela oração, a famosa oração do Pai Nosso. Se vocês forem ler, né, porque eu não coloquei aqui para a gente ler, mas é especificamente o Pai Nosso, que a gente conhece. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oi, Richelle, pode falar. Não, eu só afirmei mesmo. Ah, legal. Então, essa primeira parte da aula é exatamente essa oração, né, que um dos apóstolos questionou o Salvador, questionou não, ele perguntou, Senhor, como é que a gente pode fazer para orar? Como é que a gente pode orar como o João fez isso, tal? E aí o Senhor falou, aí ensinou o Pai Nosso, tá? Que para os cristãos aquela oração universal, né? Tá? Mas a gente aprende que existe um padrão, né? Eu, pelo menos, aprendi na Igreja de Jesus Cristo que eu não orava, realmente, eu não orava corretamente. Eu tive que aceitar isso, porque o Pai Nosso, por muito tempo, ficou na minha mente, né? Tanto que até hoje eu sei de qual salteado, porque era o que eu mais fazia quando eu era membro da Igreja Católica, né? Então, vamos ver um pouquinho disso, só para te finalizar esse tópico. Éter 12:6, Moroni, né, exemplificando muito bem sobre esse processo da gente exercer, né? Exercer essas quatro coisas.
Então, a Stephanie, pode ler para nós. Luciene, você consegue participar? Consegue ler ou não? Tá em plantão? Eu estou trabalhando, só que eu consigo Ah, agora. ótimo. Consegue? Ah, imaginei. Eu senti que você estava plantando. Então, lê para a gente essa Éter 12:6. É um clássico das escrituras, hein? E agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebeste testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Então, que conselho é dado? Tem uma pergunta aí logo embaixo. Eu gostaria que vocês pensassem sobre ela. Que conselhos é dado em Éter 12:6 àqueles que têm perguntas sem respostas, né? Ou ainda não veem a verdade? A gente consegue, a gente consegue ver algum conselho aí dado Olha, por pelo Moroni? que eu entendi, é que é em volta da oração, né? Claro. Só que, além de tu orar, tu tens que ter fé e confiar no Senhor. Que é isso, porque isso vai fortalecer a tua fé. E também, além de que tu pediu alguma coisa a Deus, ele realiza. E isso vai fortalecer o teu testemunho e a tua fé. Bem, você falou uma coisa interessante aí, né? A gente fortalecer a nossa fé, a gente vai precisar exercitar, né? Exercitar exatamente o fato de a gente estar se ajoelhando, a gente já está exercitando, demonstrando aquela humildade ao Senhor, de que a gente quer uma Sim, resposta, né? isso. Mais alguém pensa em alguma coisa sobre... Me chamou a atenção a parte que ele falou, não disputei porque não verde, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. é, Muito bom. então, entende traduzir assim para os nossos dias isso, mais ou menos, como pode acontecer isso? Hum, Pensa em alguma sim. coisa que você... Então, nos dê um exemplo aí. Olha, vou usar o exemplo que eu vejo muito nos jovens de hoje em dia, que só porque eles não têm um testemunho que as coisas são verdadeiras, coisas de Deus são sagradas, eles tipo se desfaz das coisas de Deus. Tipo, deixa pra lá e não busca ter um testemunho, porque querem Tudo que visível. tudo visível, entendeu? Se eles não vê, se eles não têm, eles não acreditam. Tudo Verdade. bem, isso mesmo, muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, antes de eu comentar essa parte que você comentou aí. É, antes, meu chat aqui está mais lento. Ah, tá. Só o Anderson avisando sobre a frequência, tá? Não esqueci de entrar no chat lá e assinar a frequência, tá bom? Tudo bem, Anderson. Então, muito bem. Existe exatamente isso, né? Tem gente que gosta de pedir um sinal, né? Ah, eu quero um sinal, para eu assim eu vou acreditar, né? Se eu ver, se um anjo aparecer para mim aqui e me falar, pronto. Mas se a Luciene, se a Stephanie me falar, aí fica difícil de acreditar, né? Mas se um anjo aparecer, então é exatamente isso que Éter 12, 6, ele fala. Nada vai acontecer na nossa vida sem primeiro a gente exercitar essa fé. Aí sim, as coisas podem acontecer, os milagres vão acontecer, tá? Então lembre-se disso. Muito bem. Já vou ver aqui. Esse aqui é um exemplo. Esse personagem aqui, eu até vou passar um filmezinho, deixa eu ver se dá tempo aqui para eu passar esse filmezinho. Acho que dá. 5 minutos, a outra aula é bem pequena também. Eu quero que vocês prestem atenção
na experiência desse personagem. Ele é o irmão de Jared, tá? Deixa eu ver se vai abrir também. Um desenho aqui que eu encontrei. Vamos ver se vai abrir. E vai agora. 5 minutinhos. Vamos prestar atenção. Ó, realizei o trabalho dos barcos. Me perdoe, Senhor. Minha compreensão é fraca. Mas como vamos guiar estes barcos? O áudio tá Apesar bom? das grandes ondas da divisão do mar, Não tá muito, tá travando. Tá travando? Sim. Como respiraríamos? Eis que farás uma abertura em cima e tudo. E quando necessitares de água, E agora? destaparás a abertura e E receberás agora? água. Continua? Se acontecer que a água caia sobre vós, eis que fechareis a água Melhorou um pouco. dos veios. E como faremos para ter luz? Senhor, o que desejais que eu faça? Sabe, está comigo, Senhor. Eu não sou inteligente. O Senhor é o Todo-Poderoso. Eis que não podeis deixar Deus, porque seriam despedaçadas. Nem levareis fogo. Portanto, o que desejais que eu prepare para vós, a fim de que tenha. Eu, eu careço de conhecimento. Oh, Senhor, Ficou mudo o áudio. Moisés? Oi. Ficou mudo agora, sem som, o vídeo. Mu- E agora? Ainda tá, ainda. Não tá? Mesma coisa? Até adiantei aqui um pouco ele. Tá mudo. Tá mudo ainda? Mas tá passando a imagem? Tá passando a imagem. Tá. sabia. Esse vai, Senhor, mostra-te a mim. Deus, Pai, foi preparado desde a fundação do mundo para redimir o meu povo. E agora, por causa da tua fé, eu não posso ocultar nada de ti. E te mostrarei todas as coisas, até mesmo todos os habitantes da terra. Adeus. Tem uma legenda aí, rapidinho.
escreve estas coisas. Então, certo, não as mostre a ninguém, pois elas não aparecerão aos homens, até que eu seja levantado da Então, vou deixar só essa tela aqui, mas a gente não vai. Esse personagem, é, ele é o irmão de Jared. Não sei se vocês perceberam, ou alguns aqui já conhecem a história dele, né? Ele precisou exercer, ele tinha ele não sabia, na verdade, solucionar os problemas, que era construir um barco, né? Precisava atravessar as grandes águas, e ele pediu a ajuda do Senhor. Não sei se vocês perceberam, ou conseguiram escutar, ou não sei, mas eu posso completar. O Senhor, vocês acham que o Senhor deu tudo de mão beijada para ele? Tudo que ele pediu, o Senhor dava? Eu Não, confio. Não, né? Mas, tipo, Deus falou que se ele pedir sabedoria, né, ele iria receber. Então, ele primeiro que Isso. tinha que orar para solucionar os problemas também, Muito bem. pedindo sabedoria ao Pai. Isso. Ele tinha um problema, que era atravessar as águas. O Senhor ensinou a fazer o barco, mas ele tinha uma opção, ou atravessar na escuridão, mas o Senhor falou, na escuridão não dá. E também tu não pode abrir nenhum buraco. E aí ele falou, mas Senhor, como é que eu vou atravessar? Aí o Senhor, tipo assim, ó, o que tu me pedires eu vou fazer. Essa foi a lógica, né? E aí o Senhor, ele foi, saiu e ficou, olha, matutando, pensando, talvez ponderando, talvez orando. Então, aí sim, ele lembrou, ele falou assim, o que foi que ele apresentou para o Senhor? 8 pedras. Eram 8 barcos, cada pedra ia num barco. E ele falou para o Senhor o seguinte, Senhor, então toca o seu dedo nessas pedras e elas vão dar luz. Pronto. E o Senhor assim o fez. Só para resumir a história, né? E o Senhor assim o fez, tá? Ele, ele fez de acordo com a fé de Jared. Agora você já imagina que fé foi essa, né? Para ele pegar 8 pedras e falar, Senhor, se tu só tocar, eu gostaria que tu tocasse o teu dedo e elas acendessem. Que Sim, fé, foi uma né? fé muito forte mesmo. Exatamente. Muito. Aí eu pergunto para vocês, quando a gente leva isso para nossos dias, a gente se encontra em várias ocasiões, né? A gente quer fazer uma prova, mas a gente assim não se sente seguro, ou tem outras, qualquer pessoa, algumas pessoas têm trava, né? Na hora de fazer uma prova, aí vem aquela emoção, vem o nervosismo, tudo isso atrapalha. Por mais que a gente saiba a matéria, né? Estudou o ano todo, mas na hora daquela verdade. prova, não é isso? Sim. Uhum. Como a gente solucionaria uma ocasião dessa? Por exemplo, bem simples diante de uma prova importante, né? Eu sempre carrego comigo que Deus está no controle. E isso é que mais me deixa calma quando eu estou nessa situação. Que sempre penso que Deus está no controle, Deus ali está na frente. Sim. E também sempre eu busco ter fé e eu não posso duvidar, né? Porque tem uma passagem importante que Deus fala, Jesus fala, né, que não devemos duvidar, porque se tu duvidar vai ser como as ondas do mar. Tipo, tu tem que acreditar que aquilo vai dar certo. Bem, perfeito, é isso mesmo. Não desacreditar, né? Tem que Sim, ir já com uma certeza, vai acontecer, né? O Senhor vai me ajudar, eu vou lá, estudei, você sabe, né? O que a sua parte você fez.
mas por alguns infortúnios, né, da vida, a gente, sob a pressão desse mundo, a gente fica realmente emocionalmente desequilibrado no sentido assim, a gente não consegue segurar algumas emoções, né, como nervosismo, Sim. é, às vezes tem gente que chora, tem gente que trava, não consegue fazer mais nada, dá um branco, né? Verdade. Já me Então, aconteceu isso. já aconteceu, né? Então, só o Senhor mesmo para nos ajudar, assim como ele ajudou o irmão de Jared. Mas Jared apresentou as soluções. É isso que eu queria dizer para vocês. Nós também podemos apresentar as soluções para o Senhor. Senhor, aqui, Senhor. Tipo, Senhor, eu quero me casar. Senhor, eu, eu tenho três rapazes aqui, ou três moças aqui, muito especiais. Escolhe para mim uma. Por favor, Senhor. O Senhor vai fazer isso? Sim. Sim. Não, não, né? Não. Faria. Ele vai, Eu ele vai, faria. ele não vai escolher. Eu Ele vai faria. esperar o quê? Ele vai esperar que você escolha um. Aí sim, ele vai fazer a parte dele. Agora, escolheu? Beleza, eu vou fazer você sentir se ele realmente é um bom rapaz. Vamos lá mexer alguns sentimentos agora. E aí é assim que o Senhor age, né? Ele não vai assumir essa responsabilidade, não, porque se não der certo, você vai falar o quê para ele depois, hein? Foi o senhor que escolheu. Exatamente, Senhor. Sim. A culpa não é só minha, não. Meu casamento não deu certo, mas é porque o Senhor me apontou o José. E o José não foi bom comigo, não, né? É assim que a Sim. gente precisa amadurecer para a gente entender como a gente leva nossas causas ao Senhor. Muito bem, meu João, muito bem. Foi maravilhoso, gostei demais. Ó, essa aula, ela vai ficar no grupo, tá? Por mais que eu já vi que a lição 12 eu não vou conseguir dar, a lição 18 eu não vou conseguir dar toda, tá? Porque a gente não entrou então não vou também pegar o horário do outro colega que vai dar, do outro professor que vai dar aula em seguida para vocês. Vocês vão ter aí uns 10 minutos de descanso, beber água, essas coisas para começar outra aula. Mas o Tá rico e bom. sensato, eu quero fazer só uma explanação, só para vocês terem uma ideia. E quando eu colocar no grupo, gostaria muito que vocês ponderassem, né, sobre o que eu coloquei lá. Mas o rico e sensato, a história é o seguinte: isso aqui é só o que está nas escrituras realmente, tá? Essas duas aqui eu sei que vocês vão ler, tá? Frequência? E fala de um personagem que ele era muito rico, ele já tinha o suficiente, e um outro levou a causa para o Senhor. Senhor, pede para fulano aí dividir aí, né? E tem muito, dividir comigo. O Senhor falou, opa, não me meto nessa causa não, né? Mas aí o que era rico, né? Ele, ele tinha muito. E sabe o que ele fez ainda? Para ter mais ainda, ele montou um celeiro e ele começou a, né, guardar e guardar e guardar. Ou seja, a moral dessa história é: devemos dedicar nossas riquezas materiais à edificação do reino de Deus. Aí essa aula 18 ela vai falar justamente sobre riquezas, tá? A gente vai pegar em alguns pontos importantes, mas eu deixei alguns slides, isso aqui é Brigamian, aí vocês vão ler essa parte, vocês vão ponderar e a gente talvez consiga trocar algumas ideias na próxima aula. Talvez eu fale e pergunte o que que vocês acharam, como foi a experiência, tá? Então, tem algumas citações aqui, ó, que eu Tá coloquei, bom. vamos falar sobre coração, tá? Aonde você está depositando o seu coração, é, a gente vai falar, e essa aula fala sobre não é errado você buscar riqueza, tá? A gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que melhorar a nossa vida, a gente tem que desejar ter um conforto, se a gente puder ter uma casa boa, a gente ter uma locomoção, ter um carro que nos leve, nos traga para a igreja, para os passeios, né? Isso é maravilhoso. A gente precisa sim buscar isso. Mas essa aula ensina que a gente precisa ter algumas precauções, tá bom? E aí, por que a tolice pôr nossos corações nas coisas deste mundo? Como podemos pôr nosso coração nas coisas de Deus? Essas duas perguntas eu gostaria que vocês ponderassem, tá? Quando vocês verem essa aula de hoje, essa lição, tá bom? E aí eu deixei algumas coisinhas para vocês ponderarem também sobre o amor ao dinheiro
qual o risco de nós perdermos o espírito, tá? É tá muito top, essa abordagem aqui, tá bom? Mas por aqui, por essas coisas, vocês vão poder é, ter várias ideias de como vocês podem trabalhar isso na vida de vocês, tá bom? Tanto a Shelley, a Stephanie, o Cristiano e a Luciene. Porque eu sei que vocês são jovens especiais, vocês estão buscando o melhor, né? Para que o futuro de vocês seja, opa, tranquilo, tá bom? Deixei uma escritura, doutrina e convênios, qual é a verdadeira riqueza, tá? Então, tá justamente aí. Ok? Então, eu não vou poder passar mais por causa do horário. Faltam 3 minutinhos para eu terminar minha aula e eu queria só um minuto e depois a gente vai fazer a oração. E eu já pediria, não vou pedir para a Luciene, porque ela também pode estar dificultoso para fazer a oração, mas eu vou pedir para Stephanie fazer, viu, Stephanie? A última oração para nós. Tá bom. Queria só expressar, tá bom? Queria só expressar meu sentimento de que eu sei que essas coisas são verdades, sabe? E eu tenho me esforçado muito para buscar aprender as pequenas coisas e aplicar elas sinceramente na minha vida. Ao estudar essas duas aulas, eu aprendi, e reforcei mais ainda, duas coisas, tá? Uma, eu preciso melhorar a minha oração. Eu preciso ter tempo, eu preciso meditar sobre as coisas que eu quero conversar com meu Deus, tá? A segunda coisa que eu aprendi ao estudar essa lição foi que eu preciso continuar estudando mesmo, preciso me esforçar para estudar, para buscar conhecimento, para buscar o suficiente. E se o Senhor me abençoar com mais ainda, aí eu aprendi o seguinte, que esse mais ele me abençoar, eu preciso sim me preparar para edificar o reino de Deus. De alguma forma, as riquezas servem para isso. O Senhor nos abençoa e nós temos inúmeros membros da igreja bilionários, mas eles sabem aonde aplicar suas riquezas, tá? Sim. E a gente ia falar disso. Pode falar, Richelle, te dou 30 segundos. Stephanie, para orar. Stephanie, Oxe. desculpa. Já está pronto para a oração? Ótimo. Sim, Então, com certeza. obrigado. Eu deixo essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.